Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, Mônica, tudo bem? Flávia, boa noite. Gente, vão apertando na tela que vai subindo a live para poder mais pessoas saberem que a gente tá aqui. Eu vou esperar, obviamente, um bocadinho para poder chegar a notificação para outras pessoas. Gislene e Joelma, boa noite. Palita 11, boa noite. Gente, eu vou esperar um bocadinho para as pessoas irem entrando, vai tocando na tela. Salvo o erro, se você ir tocando na tela, vai subindo aí a live, o Instagram vai entregando para mais pessoas. Enquanto isso, eu vou tomar meu chazinho. Tá muito frio aqui. Se vocês quiserem me contar de onde vocês são, de onde vocês estão, enquanto a gente aguarda entrar mais pessoas. Herbert, boa noite. Gi, boa noite. Heloísa. Gente, eu vou dando boa noite para todo mundo até a gente começar, né? Mas se vocês quiserem me contando de onde vocês são, onde vocês estão, como tá o tempo aí, eu vou começar. Aqui tá frio e muita chuva. Muita chuva mesmo. Herbert, me diz uma coisa. Se o pessoal tocar na tela, a live vai subindo, não é isso? Para outras pessoas conseguirem o Instagram entregar para essas pessoas. Eu não costumo prejudicar os bons pelos maus, mas eu vou esperar um bocadinho para entrar mais gente. E o número de pessoas que entrar e participar dessa live são as pessoas que tem para ouvir o que eu tenho para falar. E não sei ainda se eu vou deixar salva essa live. Cláudia Cunha, boa noite. Marlene, Ana Gabriela. Vamos tocando na tela, que o Instagram vai entregando mais. Eu vou esperar só mais um pouquinho pra gente começar, pelo menos umas 10h05, 10h07, para poder realmente avisar outras pessoas que já vamos iniciar. É um assunto, acho que é muito importante. Marlene, querida, boa noite. Andréia Souta, Duda.Neres. A minha canequinha. Se você me acompanha, você sabe que eu adoro caneca. E essa aqui, não tinha outra para fazer essa live, né? Família, né? Nani, boa noite. Herbert tá no Rio de Janeiro, tá muito calor. Para você que tá entrando agora, só para você entender, a gente tá esperando só um pouquinho para entrar mais pessoas, pra gente começar a falar sobre essa questão da pensão alimentícia, da guarda, envolvendo 2 países, né? Como que funciona, como que é. Ainda não sei se eu vou deixar essa live salva. Então, quanto mais pessoas entrarem, melhor, para ter acesso à informação. Clica na tela, vamos fazer subir essa live para o Instagram
entregar para mais pessoas. Eu sei que segunda-feira é complicado, primeiro dia da semana, né? A gente tá bem cansado geralmente. Eu não sei onde que você está, mas onde eu estou são 22 horas, estou em Portugal. E é bastante cansativo mesmo, né? Primeiro dia da semana, mas eu acho importante partilhar com vocês esse assunto de que muitas e muitas mulheres passam e sofrem com decisões como essa. Aninha, olá, olá, Aninha. Vamos tocar na tela, gente, fazer esse coraçãozinho subir para entregar para mais gente. E a gente tá 10h05, no máximo 10h10 eu começo essa live, tendo o número de pessoas que tiver aqui. Algumas pessoas já fizeram algumas perguntas. Aninha, 19h35, você tá no Brasil, né? Que lugar do Brasil que você tá? 19h35? Não são 19h06? Ana, boa noite. Lilian, boa noite. Vamos tocar na tela. Vou começar a falar 10h10 eu começo essa live para dar esse tempinho pra galera entrar na live. Pra gente também não atrasar muito, como aqui, principalmente em Portugal, é tarde, né? Eu quero fazer no máximo uma hora aí de live, explicar para vocês sobre essa decisão tão importante que aconteceu. Tia Celes, João, boa noite. Se vocês tocarem na tela, vai subindo e vai entregando mais a live. Eu juro que eu vou tentar ser bem dinâmica. Recebi várias perguntas na caixinha de perguntas. É um tema que assola, né, muitas mulheres, e mesmo quem não passou, conhece alguém que já passou por essa situação com alecrim dourado, não é verdade? Então é isso. Esperar só mais 3 minutinhos e vamos entrar. Eu vou começar a contar para vocês. Eu vou reduzir a história, obviamente, porque o foco aqui não é contar a minha história por si só. A minha história eu vou contar no meu livro, que ainda não tem data, mas já vou falando para quem tá aqui que eu fui convidada para ser coautora de um livro serão 13 mulheres que vão contar suas histórias. Eu fui convidada, então lá eu vou contar um pouco da minha história, até porque são mais pessoas, então eu não consigo contar tudo. E ó, João, não tem data. Não tem data exata, João, mas é esse ano. Esse ano vai sair o meu livro. João, maravilhoso, meu mentor, meu e do Carlos, nosso mentor. E ele pega no nosso pé. Esse negócio de não tem data para ele não existe. Santos e Lima, associados, boa noite. 2 minutos eu juro que eu começo, tá bem, gente? Quem entrou vai começar a ouvir a história, quem não entrou vai pegar no meio, mas vai clicando na tela, que vai entregando para mais pessoas. O Insta vai avisando para as pessoas que a gente tá ao vivo. Repito, o número de pessoas que nós estivermos aqui é o número de pessoas que vai ouvir, e eu muito provavelmente não vou deixar essa live gravada, para depois vocês lerem no meu livro a história. Brincadeira, não é por isso. Lu Costa, boa noite. Paula, boa noite. Se vocês quiserem ir me contando, 2 minutinhos, 1 minuto, para você ir me contando de onde você é, só para eu saber, tá? Só para eu saber de onde você é.
Eu vou ficar feliz e assim eu não falo sozinha, né? Bom, 2h10. Eu vou começar a contar e partilhar com vocês um bocadinho da minha história, resumidamente, porque o foco aqui não é contar de fato tudo o que aconteceu, não neste momento, mas contar de uma decisão em que muitas mulheres lutam judicialmente para resolver. Bom, para quem não sabe e para quem sabe, eu estou em Portugal já tem 2 anos e 2 meses. E essa imigração, a princípio, ela foi tomada, a decisão em conjunto com o genitor dos meus filhos. À época, eu era casada com ele, aconteceram muitas situações quando eu estava grávida do Pedro Henrique, nos separamos, voltamos, e quando a gente voltou, a gente resolveu imigrar. A princípio, a gente ia para os Estados Unidos, que a minha irmã mora lá, e então a gente começou esse processo de imigração e eu vendi tudo, parei de pegar trabalho, eu tava grávida, né? Quem aqui já passou por uma gestação sabe o quanto a gente fica sensível, mexida, sentimentalmente, em todos os sentidos. E a gente se separou, depois voltou e várias coisas aconteceram. Por fim, depois eu ter vendido exatamente tudo, ter entregue tudo, ter deixado de entrar numa sociedade de sucesso hoje aí no Brasil, ter deixado de pegar casos, porque a gente ia para os Estados Unidos e o genitor das crianças já tinha emprego, tava tudo certo, e eu não ia conseguir advogar morando nos Estados Unidos, mas para mim tava tudo bem, era como se eu zerasse o game da minha vida. Falei, não, vamos começar do zero e pronto. Quando chegou o momento de comprar as passagens, eu fui surpreendida com a fala de que não iria mais. O genitor dos meus filhos virou para mim e falou, eu não vou mais. Falei, por quê? E ele me deu várias desculpas, as quais não cabe aqui, mas depois que eu imigrei, eu descobri qual era a desculpa, que eu vou contar para vocês. Fica aí que vocês também vão ficar sabendo. E aí eu olhei pra cara dele e falei, olha, é a segunda vez e última que você quebra minha confiança e eu vou imigrar sozinha. Por fim, não era possível imigrar para os Estados Unidos, porque eu tinha um bebê de meses e uma filha de 6 anos e eu não poderia advogar lá, eu não poderia trabalhar, apesar de que eu estava preparada para fazer qualquer tipo de serviço, limpeza, babysitter, enfim, eu estava realmente disposta a deixar o meu diploma de lado para mudar de vida nos Estados Unidos, nesse sentido. Minha irmã, como ela tem documentação lá, ela ia passar documentação pra gente, enfim. Não foi possível ir para lá, e aí eu me vi numa situação que eu falei, o futuro dos meus filhos é inegociável. E eu sempre dizia que se eu tivesse um segundo filho, ia ser muito mais difícil oferecer para 2 o que a gente oferecia para 1. Né, os 2 trabalhavam à época como na segurança pública, depois eu tinha pedido baixa para poder advogar, e eu falei, eu vou sozinha. Ele não acreditou, eu contratei uma empresa e a princípio eu ia para o Canadá. Fiz toda a minha documentação para o Canadá, eu dei entrada no meu visto para o Canadá, ele também deu entrada no visto, com a desculpa de que ficava mais fácil para poder visitar as crianças. Ele sempre soube de tudo, de todos os passos, e nós éramos amigos, então sempre soube de tudo. Os vistos para o Canadá foram cessados por algum motivo e não saía mais nada, e eu comecei a falar com Deus e exercitar minha fé, e eu tava com a roupa do meu corpo dentro da casa dos meus pais, com 2 filhos, e sem nada, porque eu já tinha vendido tudo. Já separada, minha família não sabia, porque eu não queria contar, eu não queria partilhar, eu não queria transferir todo aquele problema que eu tava passando à época para minha família. E aí eu
na casa da minha mãe, ela sempre perguntava o que estava acontecendo, e eu falava, nada, mãe, não tá acontecendo nada, é que a gente comprou um imóvel e tá reformando, e por isso que eu vou ficar aqui, se a senhora permitir, uns 6 meses, no máximo, tal. E não contei. Chegou um certo momento que eu virei pra ele assinou autorização pra viagem pro Canadá, e eu virei pra ele e falei, olha, não tá saindo a autorização, o visto do Canadá, não sei o que fazer. Ele falou, por que você não vai pra Portugal? Falei, nunca pensei em Portugal. Não vai, fica mais fácil para eu ver as crianças, você consegue advogar. Ele fez a pesquisa inteira para eu vir para Portugal. E, obviamente, tudo isso registrado, tudo isso em conversas, é muito importante, mulheres, mães que estão me ouvindo agora, que tudo seja registrado. Acordo de boca nunca dá certo. Bom, até então, eu não tinha entrado com processo de pensão no Brasil, não tinha entrado com processo de guarda, de nada. Não havia entrado porque estávamos em comum acordo. A partir do momento que eu vim para Portugal, tudo virou. Aconteceram várias situações. Ele, logo a seguir, mostrou o real motivo dele não ter imigrado com a família dele à época. E hoje eu entendo que realmente foi a melhor coisa que aconteceu, porque Deus sabe de tudo e a gente não sabe de nada. E aí ele assumiu o relacionamento, que depois eu descobri que esse relacionamento já acontecia há muito tempo. Dito isto, começou-se uma guerra judicial. O primeiro processo que eu entrei foi o processo de pensão alimentícia, e eu entrei no Brasil. E junto com esse processo de pensão alimentícia, eu já pedi a guarda, eu já pedi a questão de visitas. E quando você entra com processo de pensão, é como se fosse um absurdo, um despeito você pedir dinheiro para você para cuidar dos seus filhos. Nunca houve a pergunta, como que as crianças estão comendo, bebendo e vestindo? Todos os custos das crianças por aproximadamente 1 ano foram arcados exclusivamente por mim. E aí, entrei com esse processo e virou um inferno e tal. A partir daí, ele começou a espalhar para algumas pessoas no trabalho, porque nós trabalhamos juntos por muitos anos e eu fiz muitos amigos por lá, dizendo que eu havia sequestrado as crianças. Recebi inúmeras mensagens, mas foram inúmeras mensagens. Ele entrou com processo criminal, ele entrou com processo civil, ele entrou com alienação parental, ele entrou com tudo. Por que eu sei de alienação parental? Porque ele me falou. À época, nos falávamos, e ele dizia, eu entreguei para um advogado, então assim, todos os processos que vocês puderem imaginar, ele entrou com processo contra mim. Obviamente, isso mexeu muito com o meu psicológico. Vocês imaginam, eu estava do outro lado do oceano, sem a minha família, sem um apoio, sem base, tendo que trabalhar com 2 crianças. À época, tinha uma pessoa me ajudando, que depois ela por si só resolveu ir embora, voltar para o Brasil. Então, eu tinha uma pessoa me ajudando, que foi uma base muito importante para eu conseguir caminhar nessa jornada, mas de fato foi um momento muito difícil da minha vida. Aquele momento que você olha para os seus filhos e você fala assim, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Só que antes de fazer essa mudança, eu pedi muita direção de Deus. E eu falava, Deus, eu não acredito que eu atravessei o oceano para isso. Eu não acredito. Para quem sabe um pouquinho da minha história, o genitor das crianças eu estava há 7 anos, eu não era casada de fato, vivíamos em união estável, e eu já tinha tido um primeiro casamento, o qual eu não tive filhos, e também vivi 7 anos. E aí, se eu estiver falando muito rápido, ou Aline, tá muito cansativo, escreve aqui pra mim que eu vou lendo, tá bem? E aí, minha gente, esses vários processos, eu fui tendo ciência e eu comecei a ver o que eu orientava para tantas mulheres, e tantas mulheres me mandavam mensagem que estavam passando
eu também estava passando. E como você orienta juridicamente uma pessoa se psicologicamente você não está bem? Mas, por incrível que pareça, eu conseguia aconselhar todas essas mulheres na forma da lei e muitas vezes agia como terapeuta mesmo, no sentido de falar assim, olha, eu sei que é difícil, eu sei a dor que você está passando, mas acredita em mim, a legislação, ela prevê e ela cobre todos os seus direitos e os direitos do seu filho. Bom, passado um tempo, o processo do Brasil foi extinto. Por que que o processo do Brasil foi extinto? Porque as crianças já estavam a morar em Portugal, então a competência era de Portugal. O que ficou decidido no Brasil foi a pensão alimentícia, porque a gente também pode pedir na morada do pai, na residência do pai, do genitor, caso... são as duas aplicações, pode ser... Via de regra é onde a criança está morando, mas também pode ser na morada do pai. Então ficou estipulada a pensão alimentícia lá com desconto em folha. Outra dica que eu quero dar para vocês. Não caiam na besteira de fazer acordo de pensão alimentícia sem ler. Não caiam na besteira de fazer acordo de pensão alimentícia para o genitor depositar todo mês na conta de vocês. Se ele for trabalhador por conta de outrem, que é como se fala em Portugal, ou se ele for CLT, o ideal é sempre o desconto em folha. No Brasil é mais usual, tá bem? Aqui em Portugal não, mas no Brasil é mais usual esse desconto em folha. Então, não caiam na besteira de fazer em conta, porque aí todo mês você tem que ficar vendo se depositou, se não depositou. Quando é desconto em folha, gente, caiu o salário, caiu o pagamento, vai a parte do seu filho. Pensão alimentícia é direito do teu filho e da tua filha, não é direito seu. Por mais que eles falem que a gente usa o dinheiro para pagar conta, para arrumar o cabelo, para fazer a unha, a gente sabe que não é isso. Quem é mãe e cria filho aqui sabe que não é por aí. E aí eu já vou pedir aqui para vocês, quem é mãe, põe foguinho aqui, ó, porque é fogo ser mãe, é uma bênção. Então, quem é mãe, põe foguinho aqui para eu saber com quantas mães eu tô a falar aqui. Ou quem é pai também, gente, porque tem muito pai de verdade, tá bom? E eu não tô falando só pai que põe no mundo, eu tô falando pai é quem cria com amor, quem dá base, quem dá estrutura familiar. Bom, tendo dito isto, eu comecei a receber muitas mensagens de amigos do Brasil, dizendo que eu havia sequestrado os meus filhos, que eu saí do país sem nenhuma autorização, que isso, que aquilo, e processo criminal, e processo civil, e processo na área da família. Aí você me pergunta, Aline, você teve condições de se defender nesses processos? Obviamente não. Tá bem? A gente, quando tá numa situação dessa, a gente procura se afastar e entregar para algum colega. Por mais difícil que seja, tiveram momentos que eu quis sim controlar a situação, que eu quis fazer as iniciais, que eu queria fazer o processo, que eu queria aquela fome de justiça e ler aquelas iniciais e ver o tanto de mentira que tava ali a falar. Mas eu contei com uma grande rede de apoio de colegas advogados. Então, eu quero agradecer aqui pela rede de apoio, primeiro no Brasil. Essa rede de apoio foi o Dr. Diego, um grande amigo que se formou comigo, nos conhecemos há muitos anos. Dr. Matheus, doutora Fernanda, todos eles foram muito importantes para mim e eles fizeram a minha defesa no Brasil, porque de fato eu não tinha condições psicológicas alguma de fazer uma defesa. A minha defesa. Bom, tô vendo que muita gente tá aqui a entrar agora e eu tô contando que eu recebi vários processos do genitor dos meus filhos, entre eles a acusação de sequestro, sendo que ele sempre teve ciência de toda a imigração, inclusive a imigração era para ser feita em família e ele desistiu de vir, graças a Deus. Então, pronto.
Esses foram os processos enfrentados no Brasil. Como o judiciário do Brasil falou, olha, eu não posso julgar porque as crianças já estão em Portugal, eu tive que entrar com o processo em Portugal. Sabemos que em Portugal tem uma grande fama de que não existe direito de mulheres, é extremamente machista, tira o filho de mãe, tananana. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, eu atuo em Portugal e atuo no Brasil, no direito de família, além de outras áreas, mas que não é o foco aqui agora. Existe direito, sim, para mãe, para mulher, para as crianças, só que já criou-se uma história tão grande, que nós advogados lutamos todos os dias para tirar da mente de mães que existe aplicação de lei. Obviamente, você precisa estar pautado na lei, estar assessorado por um bom advogado, enfim, tudo isso conta, tá bem? Quando a gente fala de direito internacional, é muito interessante e importante você estar assessorado por um advogado que consiga te orientar, tanto em Portugal quanto no Brasil. Dito isto, em Portugal, eu também não tinha condições psicológicas de me defender. Repito, não é saudável que você, estando envolvida num processo como esse, que inclui os seus filhos, você se defenda. Mas Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso que Ele colocou no meu caminho uma advogada, entre várias outras, tá bom, gente? Eu vou citar essa em especial, porque ela foi a minha base. Eu vou até emocionar, porque ela sabe o quão bem ela me fez. Então, eu encontrei a doutora Delfina, fui fazer em um dia, e aí a manicure, minha amiga, falou assim, Aline, ela é advogada também. Eu falei, eu queria fazer uma pergunta pra ela de uma coisa que não tinha nada a ver. E fiz a pergunta pra ela e desde então a gente começou a trabalhar juntas. E eu falei pra ela, eu tenho um processo dos meus filhos que é assim, assim, assim. E ela falou, vamos entrar com uma ação. Aline, você surtou? Claro que eu surtei, eu desestabilizei. Ela virava pra mim e falava, Aline, calma, tenha paciência, a gente vai conseguir. Eu tinha todas as provas da ciência, repito, tudo por escrito. Mães, mulheres, tudo por escrito. A lei não tem sentimento, a lei tem provas. Não acredite em acordo de boca, tá bem? Não acredite em acordo de boca, se é que eu posso deixar um conselho aqui. Bom, doutora Delfina, uma querida, uma advogada portuguesa. Ai, Aline, por que você tá salientando a nacionalidade dela? Porque muitas pessoas acham que o brasileiro só se envolve com brasileiro, só fala com brasileiro, e português só fala com português, e todo mundo tem xenofobia, e tem que também já tá intrínseco nas pessoas achar que o brasileiro em Portugal só é maltratado. Não, doutora Delfina, não tô dizendo que não acontece, tá? Eu tô falando da minha situação. Doutora Delfina foi uma base para mim, foi uma ponte mesmo para chegar nessa sentença aqui. E ela me defendeu da melhor forma possível, com muito profissionalismo, com muito amor, com muita garra. Enfim, gente, foi quase um ano dessa ação cá em Portugal, fora o tempo do Brasil, que também teve o tempo do processo no Brasil. E tiveram algumas audiências. Nessas audiências eu fui acusada novamente de sequestro, fui acusada de que eu fazia cárcere privado dos meus filhos. Eu tive que ouvir isso. Vou até tomar um chazinho. O juiz, em um dado momento, perguntou assim, o senhor tem contato com seus filhos? Eu tenho, mas eles têm que voltar pro Brasil. Tem que voltar pro Brasil por quê? Porque aqui eles tinham melhor qualidade de vida. Por quê? Porque eu só vejo eles presos num apartamento. Bom, não precisa nem me conhecer pessoalmente para saber que isso é mentira. É só você entrar no meu Instagram. O meu Instagram, ele fala, eu demonstro exatamente a minha vida real, tá? Não tem fake news. O dia que eu tô estressada, o dia que eu tô nervosa, que eu não quero gravar, eu não gravo. O dia que eu não quero aparecer, eu não apareço. O dia que eu quero dançar com os meus filhos, eu apareço e danço. O dia que eu quero dançar com meu marido, eu apareço e danço. Enfim,
Então, assim, eu ouvi muitas coisas que eu tenho certeza que muitas mães aqui já ouviram. O dinheiro da pensão é pra você, você sequestrou os meus filhos, eu não podia sair do país porque o passaporte do Pedro venceu. Porque ele era bebê quando eu tirei, então é de 2 em 2 anos, né? O passaporte do Pedro venceu, eu não tive autorização para poder fazer o passaporte dele, porque o genitor se recusou. Então eu tive que buscar novamente a justiça. Tudo isso, gente, na justiça de Portugal. A decisão foi em Portugal. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever aí que eu vou respondendo, tá bem? Não vou perder o fio da meada. Pode ir mandando que eu respondo. E aí essa decisão foi em Portugal. Demorou muito tempo. Obviamente eu tenho que agradecer muito ao meu marido. Não vou contar a história do meu marido agora, como a gente se conheceu, como que aconteceu. Não é o momento, mas vai chegar um momento que eu vou contar tudo pra vocês. O meu marido foi a minha base e muitas vezes eu chorava, mas eu chorava quase que sem lágrima, porque não tinha mais lágrima, sabe? Tanta coisa já tinha acontecido, tanta coisa já tinha ouvido, tanta besteira, e eu passando por aquilo e atendendo diariamente mulheres passando pela mesma situação, mulheres passando pela situação que envolve 2 países, envolve 2 estados, envolve a mesma cidade, cidades diferentes, ou seja, mulheres sofrendo a mesma coisa que eu estava sofrendo. Então, por isso que eu tô fazendo essa live, porque é possível você, baseado na legislação e com bom acompanhamento, resolver essa situação. Depois de 2 audiências, o que demorou muito, porque ele se ausentou e colocou um advogado que não era habilitado em Portugal. Obviamente, se a pessoa não é advogada em Portugal, ela não pode advogar em Portugal, né? Então, um advogado do Brasil, e com todo respeito ao colega, mas ele só podia atuar no Brasil. Eu acredito que isso foi uma manobra para atrasar a sentença, mas naquele momento o juiz, ele identificou o que estava acontecendo, ele viu a condição de vida dos meus filhos, ele viu como os meus filhos vivem, ele viu todas as provas que foram juntadas nos autos. Diferente também do Brasil, gente, no Brasil a gente conta mais histórias na inicial. Aqui em Portugal é muito direto. A inicial ela é muito direta, tá bem? Tendo dito isto, depois da primeira audiência, em que ele resolveu aparecer e fazer todas aquelas acusações, o juiz estipulou uma guarda provisória. E ele deixou avisado que essa guarda provisória seria definitiva se não houvesse nenhuma manifestação da parte contrária. A guarda provisória foi que eu poderia sair do país, Portugal, para qualquer lugar, sozinha, com as crianças, que qualquer ato e qualquer documentação que os meus filhos precisassem, eu não precisava mais do genitor. Por quê? Porque a Eduardo e o Pedro perderam várias oportunidades de serviços públicos de qualidade, porque o genitor não autorizava. Tá bem? O genitor dizia, eu não vou assinar e não vou assinar. Muitas vezes ele falava para mim, não, eu vou assinar. Manda pra mim. Mandava, fazia, escrevia, explicava. Passava 10 dias sem retorno. Aí eu ligava e falava assim, então, a Eduarda vai perder a vaga. Você não vai assinar? Ah, eu tô esperando meu advogado resolver. Meu advogado falou que não. Aí eu não vou assinar nada. Você que se vire e vai atrás dos seus direitos. Era isso que eu ouvia. E aí você para pra pensar. Não existe classe social, estudo, nada que te faça fugir de uma pessoa que quer atrasar a tua vida, tá bem? Então, de fato, eu passei muito tempo sem ter acesso, pagando a escola do Pedro com valor altíssimo, porque não tinha autorização dele. Enfim, algumas situações de pormenores mesmo, que ele fazia para atrasar, e de fato ele conseguiu atrasar. Não a minha vida, a vida das crianças, porque dinheiro a gente trabalha, e nem que eu passe 24 horas trabalhando, não vai faltar nada para os meus filhos. E graças a Deus também eu tenho um marido com uma base muito boa, que pensa tanto quanto eu, que tudo que a gente faz para os nossos filhos é investimento.
para um futuro melhor, para educação. Pronto. E aí eu tô até um pouquinho ofegante, essa história mexe bastante comigo. Afinal, eu tô abrindo a minha história aqui para vocês, com o intuito mesmo de demonstrar que é possível e que às vezes você acha que você tá sozinha, às vezes você acha que não tem saída, às vezes você acha que você tá nessa situação ruim e que nunca vai passar, mas vai passar. Vai passar. A diferença é que as meninas sentam e choram, as mulheres choram, secam as lágrimas e levantam, porque chorar não resolve situação. Depois do juiz estipular essa guarda provisória, eu consegui tirar o passaporte do Pedro Henrique sem a autorização do genitor. Eu já não precisava mais da autorização dele, nem para fazer inscrição na escola, nem para fazer viagem, enfim, não precisava. Passou-se o prazo legal, meu coração extremamente aflito. Eu me lembro como se fosse hoje que a doutora Delfina me falou, saiu a decisão definitiva do processo das crianças. A doutora Delfina vibrou comigo, se alegrou comigo, se entristeceu comigo, no sentido de sentir mesmo tudo que eu tava a passar. E aí ela me mandou essa sentença que, obviamente, eu não vou disponibilizar. E nessa sentença foi fixado o regime de guarda total para mim. Guarda total para mim. Se você tá aqui acompanhando, tá entendendo tudo que que eu tô dizendo, põe um foguinho aqui, põe um foguinho, compartilha essa live para mais pessoas entrarem e terem acesso a essa informação, porque eu não tô falando só de lei, eu tô falando de amor, eu tô falando de sentimento, eu tô falando de história real, porque a gente se conecta com gente real, com história real. Alguém colocou aqui para honra e glória do Senhor, e de fato nada é para minha honra e nem para minha glória e nem para da minha colega, por mais que ela seja uma profissional incrível, é para honra e glória de Deus mesmo. Eu sei o quanto eu fui humilhada, eu sei o quanto eu fui xingada, eu sei o quanto eu fui caluniada, porque essas pessoas, elas gostam de atacar. Ai, a minha irmã Vívia, que tá aqui, ó, no perfil da minha sobrinha. Ela gosta de atacar com mentiras, com coisas que a gente não faz. As pessoas que me conhecem sabem o quanto eu sou o máximo justa e mantenho o meu caráter de forma ilibada, porque eu gosto de fato de ser luz do mundo, sal da terra e exemplo para outras mulheres, exemplo para outras pessoas. Aqui a Solange tá me perguntar se ele perdeu o prazo. Não, ele não perdeu, ele não quis mesmo se manifestar nos autos. Ele não quis se manifestar nos autos, o juiz deixou muito claro para ele, mas todas as acusações que ele fez de que eu prendi as crianças no apartamento, que eu tinha sequestrado e várias outras coisas, não tinha base, porque até papagaio fala, né? Até papagaio fala. Então ele não perdeu o prazo, ele realmente não quis se manifestar, não constituiu advogado no processo. E pronto, saiu essa decisão. Com essa decisão, nós sabemos que o Brasil e Portugal têm vários acordos. Entre eles, eu vou responder. O Herbert perguntou se em Portugal as crianças são ouvidas. Eu vou só falar dessa transição Brasil e Portugal, vou responder. É muito boa a sua pergunta e tem outras também que eu vou responder que fizeram na caixinha. Para que no Brasil a sentença de Portugal tenha validade, é necessário fazer um reconhecimento de sentença estrangeira. Por isso que é muito importante você ter uma base de um advogado que esteja tratando dos dois assuntos, percebe? Nos dois países.
Então, esse reconhecimento de sentença estrangeira é distribuído para o STJ e o STJ homologa o acordo, ou seja, começa a ter validade também no Brasil. Herbert, aqui tá a perguntar, doutora, aí em Portugal as crianças também são ouvidas em juízo? No caso da Eduarda e do Pedro, eles não foram ouvidos em juízo. A Eduarda tem 8 anos e o Pedro tem 3 anos. Então eles não seriam ouvidos, mas o que poderia ter acontecido, era a segurança, ele acionar a segurança social para fazer uma análise psicológica, uma análise do lugar e talvez ouvir as crianças. O Pedro seria mais difícil, a Duda seria mais fácil, mas eles podem sim, podem fazer a visita. Então tudo isso eu estava aguardando para saber qual ia ser a decisão do juiz quanto a essa questão, tá? O caso foi tão claro de tudo que estava acontecendo que o juiz não estipulou. As crianças não precisaram ir na segurança social, as crianças não precisaram passar por psicólogo, as crianças não precisaram de nenhum procedimento. Também não teve nenhum procedimento na minha casa. À época eu morava no apartamento, agora vocês sabem que eu mudei para uma casa. Mas assim, a gente não teve nenhum tipo de visita nesse sentido. O juiz entendeu o que estava acontecendo e estipulou a guarda total para mim. Se você tiver pergunta, você pode mandar e eu vou responder as perguntas que fizeram na caixinha, que vai fazendo sentido conforme eu vou falando aqui para vocês sobre essa situação. Me perguntaram aqui, ó, como foi gerir expectativas? Foi muito difícil. Eu tive que graças a Deus eu tive uma base familiar muito boa. A minha família no Brasil, que sabia o que eu estava a passar, estava em oração comigo, estavam assim me dando força, mas eu evitava falar porque estando longe, né, do que ia adiantar eu passar preocupação. Então isso é uma coisa minha, eu sempre fiquei muito com essa questão de ficar para mim com os meus problemas e resolvê-los. Mas eu tive uma base muito boa de amigos aqui em Portugal, eu tive uma base sem palavras do meu marido. E olhar para os meus filhos todos os dias me fortalecia. Ver o sorriso dos meus filhos todos os dias me fortalecia. Ver os meus filhos contentes, felizes, porque as crianças que vocês veem no Instagram são as crianças que eu tenho aqui dentro de casa. Felizes, contentes o tempo todo. Então foi muito difícil gerir as expectativas, muito medo. Eu tive muito medo, porque no direito de família, o primeiro caso praticamente que eu peguei foi o meu, aqui em Portugal, então foi bastante difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Qual foi o maior receio? Me perguntaram. O maior receio de verdade não era perder a guarda dos meus filhos, eu nunca tive esse medo, até porque para tirar filho de mãe, gente, é muito difícil, seja no Brasil, seja em Portugal, seja na China, tá bem? Não tira. É muito difícil mesmo, mas é a primeira coisa que você recebe como ameaça. Eu vou tirar a guarda de você, eu vou tirar a guarda de você. Então, esse medo eu não tinha, tá bem? Esse medo eu não tinha. O meu medo era de que os meus filhos fossem obrigados a ir pro Brasil todas as férias judiciais, todas as férias escolares. Olha, judicial, advogado o tempo todo, né? Então, esse era o meu maior receio. Aí me perguntaram, o processo se iniciou no Brasil ou em Portugal? Como eu contei no começo aqui da live, eu primeiro entrei no Brasil, o processo foi extinto e foi resolvido somente o processo de pensão. E aqui em Portugal foi resolvido todo o restante. Alguém tá falando, nossa, ele é um monstro, ele te batia. Ele perguntando se ele me batia. Eu nunca sofri violência física. Acho que nenhuma mulher merece nenhum tipo de violência. Eu nunca sofri violência física, eu também não vou ser hipócrita ou demagoga de falar algo que de fato ele não fazia. Eu sofria violência psicológica. Violência psicológica no sentido de que ninguém te ama, você é insuportável, ninguém vai gostar de você,
nem a sua família gosta de você, se eu fosse você, ficava comigo. Eu cheguei a ouvir, você vai encontrar um português que te bate todos os dias, com esse seu jeito. Eu ouvi frases assim horríveis, horríveis mesmo, mas eu não entendi, fora os xingamentos. Mas eu não entendia, quando eu tava passando por isso, eu não entendia que isso era uma violência psicológica. Olha que coisa, né? Quando a gente tá passando, a gente não enxerga. E eu falava com outras mulheres que estavam passando por essa situação, mas eu não enxergava que eu também tava passando, porque aquela bolha que eu tava vivendo era normal, era normal. Ah, me xingou, mas depois pede desculpa, me xingou, mas depois me dá um presente, me agrada. De 365 dias no ano, 360 é de briga, mas tá tudo bem, todo casal briga. Coisas desse tipo que a gente vai se acostumando. Hoje, que eu tenho uma relação saudável, de respeito, de amor, de base familiar, de tudo diferente de tudo que eu já vivi, eu entendo o quão tóxica e abusiva era a relação em que eu estava. E eu agradeço a Deus por não criar os meus filhos num ambiente desse. Outra pergunta. As crianças mantêm contato com o genitor? As crianças mantêm. Eu nunca proibi. A Eduarda tem um telefone /telemóvel, né? Que se chama telemóvel. Para que o número dela nunca mudou. Continua do Brasil exatamente para não ter nenhum tipo de problema. Eu não falo mais com ele, porque ele me... mexia com o meu psicológico de uma forma terrível em acusações, então eu não falo mais com ele. O meu marido chegou a falar com ele no sentido de, vamos fazer acordo, antes de sair a sentença judicial, vamos fazer um acordo, vamos resolver logo, a gente quer viajar pela Europa, levar as crianças e não pode. A resposta sempre foi não. Mas eu nunca quis misturar o ex-genitor e o péssimo marido que ele foi, com a paternidade, tá bem? Então, eu sempre dividi isso muito bem, muito pelo contrário, eu incentivo a minha filha a ligar, eu incentivo ela a falar, ela chama o meu marido de pai por ela mesma, ninguém nunca obrigou, tanto ela quanto o Pedro chamam o Carlos de pai, e o Carlos é de fato o pai deles, porque pai é aquele que dá amor, que dá estabilidade, que dá base familiar, que sustenta. O Carlos é o pai. E as crianças sabem que elas têm dois pais. Tem o pai biológico e tem o pai do coração, que é o que vive com a gente, que é o que cria os meus filhos e educa junto comigo. Então, tem contato quando quer. Quando ele liga, é quando ele quer. É quando ele quer. Tem outra pergunta aqui. O juiz chama as crianças para ouvir? Já respondi. Se o juiz chama, ele passa por uma análise com psicólogo, com assistente social, caso ele entenda necessário. E isso também acontece no Brasil. Agora eu quero fazer um adendo, que até eu ouvi há pouco tempo de uma genitora. Nesse caso eu tô atuando pelo pai, para quem tem dúvidas de que eu atuo para homens. Obviamente 90% das minhas clientes são mulheres, que são as mulheres que sofrem maior tipo de violência, abusos e todo tipo de ataque num divórcio. Mas existem também mulheres que parecem que tem a alma de um alecrim dourado. E aí a mãe não queria deixar a criança ir, porque ela tinha 12 anos, e ela falou, a partir dos 12 anos ela decide. Criança menor de idade não decide nada. Quem decide são os pais. E se os pais não decidem, quem decide é o juiz. A criança ela pode ser ouvida, ela pode ser assistida por uma psicóloga, por uma terapeuta, por alguém que o juiz vai estipular, mas criança não decide, tá bem? Então isso também é um outro tabu que a gente tem que quebrar, porque criança não decide. A outra pergunta foi: tem como ter vínculo com os avós paternos? Os avós paternos dos meus filhos, as tias dos meus filhos, são incríveis. São incríveis, eu não tenho nada contra eles. Vocês sabem que sogro é pra sempre, sogro e sogra, né? Então se você casar 10 vezes, você vai ter sogro e sogra de cada casamento.
Eu ainda os chamo de sogros. A gente se fala quando eles ligam para as crianças ou quando as crianças ligam para eles. Eu falo com eles. Eles fizeram questão de conhecer o meu marido, falar com o meu marido. Um dos momentos mais emocionantes para mim foi quando meu sogro virou para mim e falou: Aline, eu oro por vocês todos os dias. Isso significa muito para mim. Então, assim, eu não tenho problema com os meus sogros e com os avós. E as crianças têm total acesso a eles. Obviamente é mais difícil porque é só virtual, mas é assim como com os meus pais, com as minhas irmãs, com toda a minha família. É virtual até que a gente faça a viagem para o Brasil, que a gente não sabe ainda quando vai acontecer, mas a gente quer muito e com toda certeza eles vão ver os avós paternos, as tias, os primos. A gente tem que separar, né? Não é porque o genitor... Eu faço votos para que ele seja uma pessoa diferente, que ele consiga entender tudo de ruim que ele fez e que ele haja diferente. A chance até dele estar nessa live é muito grande. Tem mais 2 perguntas aqui que me mandaram. Que é, gente, eu não vou ficar até muito tarde na live, até porque eu já falei pra vocês, são quase 11 horas aqui. E eu queria partilhar com vocês sobre essa sentença e quebrar esse tabu de que em Portugal tira-se filhos da mãe, de que a mãe perde filho, que vem o CPCJ, bate na porta, sabe? Vamos lá, me fizeram a pergunta também. Mito ou verdade que nesse caso, todas as férias as crianças têm que ir pro Brasil? Quem tava aqui na live um pouquinho antes, ouviu eu dizer que era o meu maior receio. Gente, não se tira o pátrio poder de um pai. Não se tira, tá bem? O pai, por pior que ele seja, por pior que ele tenha sido, ele tem o pátrio poder. Ele é genitor. E a gente vai lembrar disso o resto da vida. É um vínculo eterno. E não me venha com esse papo, ai, porque você escolheu mal, ai, porque a culpa é tua. Para com esse machismo intrínseco, porque não vem escrito na testa. Obviamente, alguns vão dando sinais e a gente vai deixando passar. Não, aí a gente dá uma de alecrim. Comigo ele não vai fazer isso, eu vou mudar ele, porque eu sou muito legal. Mentira, você não vai mudar nada, porque não é sobre você, é sobre outra pessoa. Enfim, e aí era o meu maior receio, porque o juiz pode sim estipular que as crianças passem as férias escolares com o genitor, tá bem? Tudo isso, quando você entra com um processo judicial, você já não decide mais a sua vida. Eu sou muito do acordo. As pessoas entram em contato, entram em acordo, elas resolvem a vida delas. Quando você passa para um processo e um juiz vai decidir a sua vida, é uma terceira pessoa decidindo por você. Isso é angustiante, mas é necessário para decidir, porque senão você fica vinculado pro resto da vida recebendo ameaça, fala, eu vou tirar a guarda de você, eu vou parar de pagar pensão, porque... Tá bom? Então é necessário decidir, porque a sentença, quando ela sai, ela é libertadora. Então, assim, se o juiz estipulasse que as crianças teriam que ir ao Brasil nas férias, eu não teria como questionar, tá bom? No meu caso, ficou visita livre, desde que não saia da rotina das crianças e que seja acordado previamente comigo. Então, é livre, pode ver as crianças. Se eu for pro Brasil e decidir que sim, pode ver as crianças. Mas não pode tirar as crianças da rotina e eu tenho que permitir, tá bem? Viagem com eles. Aline, você deixaria? Não deixaria viajar com as crianças, até porque já não tem contato há muito tempo. Então é muito complicado. O Pedro tem 3 anos e o Pedro tem, por mais que ele saiba que ele tem 2 pais, ele tem como figura masculina dentro de casa, como pai, o Carlos. Então, assim, pode vir, a visita é livre. Mas o juiz poderia ter estipulado, sim, que nas férias as crianças teriam que ir pro Brasil. E graças a Deus, Deus é tão bom, porque ele faz a obra por completo, né? Ele faz a obra por completo.
E eu comecei a entender que na minha vida, tudo de ruim que eu passo, todas as coisas ruins que eu já passei, é para crescimento e para mostrar para outras mulheres que é possível ultrapassar. Entrou agora uma das minhas cunhadas e ela perdeu, eu falando bem dela. Perdeu, vai ter que assistir depois a live. Que eu ainda não sei se eu vou deixar gravada. Só se vocês falarem aqui pra mim. Vocês querem que eu deixe gravada ou não? Pra vocês assistirem de novo. Mas eu só vou deixar se vocês responderem. Se todo mundo responder que sim. Senão eu não vou deixar gravada. E aí vocês vão ter que comprar o livro depois quando eu escrever. Outra pergunta. Se o pai não tiver dinheiro para ver as crianças, a mãe tem que custear para o pai vir? Não, não, não. Mãe não custeia a viagem de genitor. Nunca na vida, tá bem? Aliás, nem a viagem das crianças a mãe tem que custear. Se o genitor for visitar, ele vai arcar com as custas. Se as crianças tiverem que viajar para ficar com o genitor nas férias, o genitor vai assumir as custas. A mãe nunca, em hipótese alguma, tem que arcar com os custos de viagem do genitor. Ai, gente, seria demais, né? Aí só faltava ouvir assim, né? Eu já pago pensão, você tem que pagar a passagem pra mim. Não dá. Pronto. Gente, essas que eu respondi pra vocês foram as perguntas que eu recebi na caixinha de pergunta. Eu vou até olhar aqui se teve mais alguma nova. Não vou me prolongar muito. A maioria aqui falou que sim, deixa gravada, então eu vou deixar gravada. Eu quero que vocês entendam que essa live, ela não é de cunho profissional. Ela é de cunho pessoal. Eu não quero me emocionar, não quero chorar, mas é de algo que realmente mexe muito comigo. E eu sei que mexe com muitas mulheres, porque quando a gente tem filhos, a gente não planeja passar por tudo isso, né? Mas eu quero dizer pra você que tá passando, que já passou por uma situação dessa, que Deus cuida de você. Assim como Ele cuidou de mim e dos meus, Ele cuida de você. Tenha fé, tenha paciência, plante boas sementes, porque a colheita ela vem. Parece clichê, coisa de vó, né? Ai, vai colher bom fruto se plantar boa semente, mas é verdade. Você não vai colher banana se você plantar um abacate. Então, quando alguém fizer algo pra você, lembre-se que é sobre a pessoa e não sobre você. Nunca permita que alguém entre na sua mente a ponto de te fazer acreditar que você não vale nada, que você não presta, que nem boa mãe você é, que vai tirar os filhos de você. Não permita que isso entre na sua mente. Não permita. Busque auxílio espiritual. É o primeiro ponto. Conecte-se com Deus. Esteja assim firme mesmo na fé. É fácil? Claro que não, gente. Claro que não. São anos de luta para poder ter essa sentença. A justiça não tem o mesmo tempo que a gente. A justiça não age de acordo com o nosso anseio, porque existem várias pessoas, várias mulheres passando por situações, várias mulheres enganadas, várias mulheres que todo dia ouvem besteira, principalmente por causa de pensão. Gente, eu tenho pelo menos um processo de pensão por dia, de mulheres buscando auxílio no processo de pensão, que ouvem, assim, barbaridades. Ah, porque você quer meu dinheiro. Ah, porque agora que eu vou pagar pensão, eu não pago mais nada. Ah, você vai pagar unha com dinheiro de pensão. Ó, vai torrar todo o dinheiro. Então, assim, gente, não permitam que ninguém faça você duvidar de quem você é. E você é forte. Você é mulher. Você é guerreira. Ai, mas eu não quero ser a Xena, mas a gente tem que ser a Xena. Não adianta. Nasceu mulher, já vem com essa carga. Enquanto a gente não trabalha, se a gente não trabalha, a gente carrega a pedra. O que você faz? Toma um chá.
Rivotril, olha, eu não sei nem falar. Toma um Rivotril e vai a tua vida, percebe? Olha, tem alguém aqui, ó, a Solange. Ouvi que iria perder a minha filha, pois estava em tratamento. Solange, como você fez esse comentário, eu peço desculpa, mas a Solange estava num tratamento oncológico. Ela é uma querida, uma mulher lindíssima, forte, guerreira, Xena. É Xena. E olha que absurdo. No momento de tanta fragilidade da mulher, ouvi que ia perder a guarda da filha porque estava doente. Esquece, gente. Buscar os direitos dos nossos filhos não faz a gente perder os nossos filhos. Nunca na vida. Nunca na vida. Estejam sempre pautadas na verdade, na legislação. A Nani colocou aqui, ó, mulher começa a chorar e lembra que não tem tempo. É exatamente isso. É exatamente isso. Quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe que às vezes eu durmo 3 horas da manhã, eu durmo 2 horas da manhã, trabalhando. Não dá tempo, gente, não dá tempo. Põe as crianças para dormir e volta a trabalhar. Por que disso? Não é só sobre dinheiro, não é só sobre contas. São mulheres que precisam de um apoio jurídico. São mulheres que precisam de justiça. Eu posso garantir para vocês que a sua sentença, que a sua decisão vai ser igual à minha? Obviamente que não, porque eu estaria mentindo. Isso tem uma coisa que eu não faço para as minhas clientes, que é a minha cliente aqui. Se quiser se manifestar, põe um foguinho. Elas sabem que eu não minto. Não minto. Por mais dolorido que seja, se for para prejudicar, eu não vou fazer. Eu prefiro ficar sem o seu dinheiro de pagar os honorários do que mentir para você. Então, assim, olha aqui, a Solange falando que o Alecrim disse que ela iria para outro plano. Gente, desejando até a morte. Ó, isso é muito sério. Isso é muito sério, gente. É triste. É sobre ele, né? Thaís, gente, eu não vou falar quantos anos eu conheço a Thaís, porque senão a gente vai aqui denunciar a idade, né? Mas olha aqui, o marido dela é delegado de polícia, sou super fã. Deus sempre me afastou desse cargo, mas eu sempre entrei na faculdade com o intuito de prestar para delegado. Nunca consegui prestar o concurso. Alguma coisa sempre acontecia quando tinha a prova. Não era para ser, mas graças a Deus tem gente muito boa e o marido da Thaís é um. Conheço a Thaís há muitos anos. Eu tenho certeza absoluta que ela não casaria com alguém que tivesse o caráter diferente do dela. Então, graças a Deus, existem pessoas boas ainda atuando. E ela colocou aqui que vê o esposo dela lutando pela causa das mulheres, pelos vulneráveis. Vê as mulheres desde pequena, meninas, crianças, sendo abusadas e maltratadas. Ver você falando que temos que ser Xena. Thaís, depois vamos conversar. Se o seu esposo quiser fazer uma live, eu acho que é muito legal ouvir um homem, né, que luta pelo direito das mulheres, que vê assim na prática. Eu sei que a vida de delegado não é fácil, plantão, trabalho, mas se ele tiver interesse, eu vou ficar muito, muito feliz de fazer uma live com ele e partilhar com as pessoas sobre isso. Já vamos avançando a hora. As mulheres precisam entender da força que elas têm. É exatamente isso, gente. E outra coisa que eu preciso falar. Qual que é o meu jargão? Juntas somos mais fortes. Isso é uma fala poderosa. A gente precisa entender que tem que acabar com essa rivalidade feminina. Que tem que acabar esse negócio da mulher detonar a outra mulher. Que tem que acabar com isso, porque juntas de fato somos mais fortes. Uma mulher que sofre violência doméstica, seja ela qual for, física, patrimonial, psicológica, todas nós sofremos. Uma mulher, quando ela apanha, todas nós apanhamos. Uma mulher, quando sofre o crime de feminicídio, todas nós sofremos. E a gente precisa falar, porque quando a gente fala, a gente entende que não estamos sozinhas. A gente acha às vezes que é só a gente que tá passando. Só acontece comigo, meu Deus. E outra coisa, a gente tem vergonha
mesmo mesmo a gente estando no papel de vítima, a gente ainda sente vergonha. Porque nós vivemos ainda num mundo extremamente machista. E nós somos criadas por mulheres que infelizmente foram ensinadas a ser machistas. A minha mãe teve 5 filhos, 4 meninas, todas elas extremamente fortes, com um pensamento totalmente diferente, que a minha mãe, ela aprendeu e repassou ao que ela aprendeu, que era a mulher, né, dona de casa, a mulher que cuida dos filhos, a mulher... E ao mesmo tempo ela passava pra gente, falava, vão estudar, vão tirar tua carta, não façam como eu fiz. Aí daqui a pouco ela... E depois quando a gente era muito forte, eu me lembro quando eu fui falar do divórcio pra ela já pensou, meu Deus, Aline, mas... E ela, hoje, a minha mãe consegue entender a força de uma mulher. Hoje a minha mãe consegue entender o quão forte ela criou as filhas dela. E eu acho que esse é o meu papel. É de fato abrir os olhos de outras mulheres. Então tudo que eu passei na minha vida, todas as escolhas erradas que eu já fiz, todos os erros que eu já cometi. Ah, Aline, mas você cometeu erro? Todos os dias a gente comete erro, porque eu e você somos pecadores. A gente já nasceu pecador. Só que aí a gente tem que centrar e deixar o Espírito Santo mesmo. Não, eu não tô falando de religião, eu tô falando de Deus aqui. Deixar o Espírito Santo tomar o teu coração para te discernir da melhor forma de agir, de atuar. Terapia ajuda imenso. Se você não faz terapia, vá atrás de fazer terapia. É muito importante porque nós somos cheias de traumas, nós somos cheias de dogmas, cheias de imposições, cheias de machismos. E aí quando a gente se trata, a gente cria filhos melhores e a gente cria um mundo melhor. Seja mãe de menino, seja mãe de menina. Porque a maioria dos homens que batem em mulheres, que fazem a violência contra a mulher, que tiram a vida de outras mulheres, foram criados por mulheres. Olha que sério isso, você já parou para pensar? Então a responsabilidade que a gente tem de ensinar as nossas filhas a entender o que é o amor próprio e não aceitar migalhas como se fosse amor. E a responsabilidade que a gente tem de criar os nossos filhos para poder amar, respeitar a tua esposa, ser um bom pai. Ser um bom pai, a gente precisa ensinar as nossas crianças, os nossos meninos que serão homens a ser bom pai. A pegar um boneco, semana passada, não sei se vocês viram aqui, na sexta-feira a professora mandou um boneco, Bruninho. O Pedro tinha que cuidar do Bruninho. Pedro, cadê o Bruninho? Teve uma hora que ele virou e falou pra Eduarda. A Eduarda tem instinto materno, também já nasce com a gente. Eu vi a Eduarda cuidando do Bruninho. Eu falei, o que você tá fazendo, Eduarda? Aí eu tô cuidando do Bruninho. Eu falei, o Bruninho é responsabilidade do Pedro. A próxima atividade que eu vou fazer com eles agora vai ser do ovo. Eu não vou contar pra eles e vocês também não. Mas eu vou cozinhar um ovo e vou falar que ele não tá cozido. E vou dar pros dois, eles vão ter que cuidar 1 mês do ovo. Sem derrubar no chão e sem quebrar. É responsabilidade, né, gente? Pera aí que tem várias perguntas aqui que não foi rolando. Pera lá. Alguém colocou... Ai, a Thaís respondeu que ele vai amar. Gente, pra quem perdeu, vou marcar uma live com um delegado de polícia que luta pelos direitos das mulheres. Thaís, me chama, vamos combinar isso. E aí tem aqui, a Solange respondeu, aí sim, vamos mostrar que tem homens que lutam pelos nossos direitos. Tem, gente, tem muitos homens que lutam pelos nossos direitos e a gente precisa mostrar e a gente precisa falar que nós temos muitos direitos. A Gi colocou, juntas somos mais fortes, de fato. Isso é uma verdade absoluta. Juntas somos mais fortes. Se a gente tivesse 1/3 dessa prática masculina, de um apoiar o outro, de um encobrir o erro do outro, meu, se fosse na época da fogueira, vocês sabem que a gente ia ser tudo queimada, né? Sabe aquelas bruxas que morreram? São mulheres fortes que resolveram se manifestar. Não vou falar sobre isso agora, senão a gente vai ficar 2 horas aqui na live. Várias histórias sobre as mulheres que foram queimadas como bruxas. Mas na verdade eram mulheres que buscavam direitos e que queriam ter voz. E muitas delas também, porque elas eram... Tá, eu vou ter que contar isso. Porque os maridos queriam trocar as suas mulheres pelas amantes, e aí eles falavam que elas estavam loucas, ou que elas tinham enfeitiçado, ou que eles estavam
que ele não podia ter filho, estava estéril por conta de uma maldição da mulher e ela ia para a fogueira simplesmente para ele ficar com a amante. Gente, é isso. A Solange colocou: existe o vício de falar que todos os homens são iguais e não são. Gente, eu sou prova viva disso. Eu não vou fazer muita propaganda não, tá bom? Vai orar pelo teu varão, mulheres. Solange, não tô falando pra você, eu tô falando no geral. Mas o meu marido, bênção do Senhor. Eu conheci ele no Tinder. Então há esperança. Há esperança, gente. Vamos parar com esse negócio de fechar os olhos pro amor, pro novo. Mas o mais importante para você encontrar um novo é você cuidar aqui, ó, de você. Enquanto você não tiver amor próprio, você não consegue amar o outro. Como que você coloca em prática a palavra de Deus que fala amar o próximo como a ti mesmo se você não se ama? Já parou para pensar nisso? Se você não se cuida, se você não entende o valor que você tem. Vou deixar essa reflexão aí. É revoltante ainda no mundo de hoje ouvir mulheres julgando outras. Verdade. Eu preciso fazer uma observação que parece que tem umas que pedem, né? Que tem assim o espírito do alecrim, né? Porque assim, não importa o sexo, importa o caráter. É que hoje a gente tem 80% de mulheres que sofrem na mão de homens. Mas tem o contrário também, né? E tem mulher que pede, né? Vocês viram a história do casamento do Hulk com a sobrinha da mulher? Ai, desculpa, mas essa aí eu tive que julgar, fiz até vídeo. Se vocês não concordarem comigo, eu peço até desculpa. Rogéria, eu por muito tempo senti vergonha de estar separada, como se eu tivesse culpa de tudo. Eu te entendo. A primeira vez que eu me separei, pra quem perdeu, eu tô no meu 3º casamento e o último. O segundo eu não casei de fato, vivi em união estável, nem documento de união estável eu fiz, só vivia junto. Primeiro eu casei. Quando eu fiz o divórcio, eu morria de vergonha de falar que eu tava separada. Era mesmo uma vergonha. E na minha família era o primeiro divórcio. Então, a minha mãe extremamente crente de bater o pé e sair fogo. Então, assim, foi muito difícil, tá? Eu dou risada porque eu acho que o humor é a melhor saída pra tudo. Eu te entendo, Rogéria, mas não é vergonha. Vergonha é você viver num relacionamento falido, sofrendo violência. Eu sou da ideia de que você tem que tentar ao máximo, se você ama, se você quer viver junto, mas eu não acho que você tem que viver infeliz pro resto da tua vida, ao lado de uma pessoa que te trata mal, que bate, que xinga. Eu não tô falando que é o seu caso, tá? Eu tô falando no geral. Mas a gente precisa entender um amorzinho próprio. Só quando a gente entende o amor próprio é que vai. Terapia salva vidas, acreditem, é verdade. Terapia salva vidas, salva mesmo. Eis uma pessoa que faz. Eu já ouvi assim, ai, mas você tem tanto problema que você precisa fazer terapia. Amor, todo mundo tem. Quem não tiver problema aqui, taca a primeira pedra. Eu tenho que estar bem psicologicamente para atender vocês. Não interessa se não aconteceu nada de novo na minha vida e que eu tenho um processo aqui, ó, de uma sentença de guarda total. Eu continuo tendo que manter o meu psicológico bem para atender bem vocês. E gente, todo mundo tem trauma, tá? Se você acha que você não tem, corre pra terapia. Que é aí que você tá precisando mesmo. Todo mundo tem trauma de infância, adolescência, algum momento, alguma caixinha aí que você não abriu, entendeu? A terapia faz a gente fazer um mundo melhor. Doutora, minha filha com 10 anos já falou que não queria casar, pois poderia ter um marido igual ao pai dela. Infelizmente, ela sofreu comigo. Ai, que dor ouvir isso. Uma vez eu vi um vídeo que fala assim, você como pai gostaria que sua filha casasse com um homem igual a você? Pesado, né? Solange, eu sinto muito pela sua filha ter dito isso, mas ainda dá pra reverter, né? Um bom acompanhamento psicológico, ela mostrar, ela entender que é possível, ela entender que existem homens de verdade. E é triste ela ter essa visão da figura do pai dela, mas foi o que o pai dela plantou, né, minha gente? E aí, esse tipo de pai ainda acha que quem tem que limpar o nome dele é a mãe. Porque se a criança não quer falar com o pai, a culpa é da mãe. Aí é a alienação parental.
Se a criança vira e fala assim, olha, eu não queria casar com um homem igual ao meu pai, é culpa da mãe. Tudo é culpa da mãe, né? Minha irmã colocou, juntas somos mais fortes. É, somos. Esperando a live com o delegado. Olha, Thaís, a live com o delegado, a gente vai ter que marcar mesmo. Vejo muitos casos de mulheres apanhando, tá escrito aqui, e realmente é triste. E a mulher, ela tem vergonha, tá? Ela tem vergonha de dizer que ela apanha ou que ela sofre qualquer tipo de violência. Gente, não existe profissão, classe social, cor, altura, não existe nada disso. Vocês viram a Cíntia Chagas? E ainda teve alguém que perguntou pra ela assim, como você tão inteligente sofreu violência doméstica? Que pergunta ridícula. Que pergunta ridícula, né? Mas você vê Cíntia Chagas entre várias outras mulheres que a gente vê como empoderadas mesmo, como tiveram essa mesma situação, porque nós somos mulheres, nós somos sensíveis e nós agimos com amor mesmo. A gente quer prezar sempre pela nossa família e o principal, quando a gente tá passando, a gente não enxerga. A gente não enxerga mesmo. Beatriz, queria essa sorte do Tinder, vou pra Portugal. Mas tu tá no Tinder? Porque é igual querer ganhar na Mega Sena e não jogar, né, minha amiga? Entra, entra, entra. Ó. Usou a minha frase, irmã, não sei que frase que é. Beatriz colocou, olha que forte. Casal feliz, criança feliz. É verdade. A criança, ela reflete tudo aquilo que ela vê. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, mas não com essas palavras, mas sobre o poder da ambiência. Eu comecei a dançar, logo veio o Carlos, o Pedro e a Duda. Que tipo de ambiente que você está oferecendo para os seus filhos? Eu vou parar por aqui com essa frase da Beatriz. Casal feliz, criança feliz. Ó, a minha irmã, ela colocou aqui, ó, falo pra Ana Gabriela não aceitar menos do que o pai dela faz. É exatamente isso. Quando uma filha ela é bem tratada pelo pai, quando uma filha ela é bem cuidada, ela é mimada no bom sentido pelo pai, ela não vai aceitar que outro homem venha e faça menos. Então, eu vou encerrar aqui essa live. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou repetir para vocês, isso não foi sobre trabalho, isso foi sobre vida pessoal, isso foi sobre encorajamento para todas as pessoas que me seguem. Eu vou deixar a live gravada e você assista quantas vezes for necessário, tá bem? Eu vou salvar ela e tem uma parte que eu vou ter que apagar, porque eu acho que apareceu um nome ali que não tinha que aparecer. E, né, não quero mais problemas. Então, um beijo, muito obrigada para vocês que estiveram aqui comigo esse tempo todo, para vocês que estiveram aqui ouvindo e partilhando da minha história, ouvindo a minha história. Olha, vocês param agora de mandar mensagem assim, que eu vou chorar, o que eu segurei até agora, eu vou chorar. Eu não quero chorar, para. Um beijo para todas vocês que passaram pela minha vida, todas vocês que ainda vão passar. Vocês têm muita importância para mim. E eu levo um pouquinho de cada uma de vocês. Porque nós estamos em constante evolução como seres humanos. Para você também que quer... Agora eu vou fazer uma publicidade, uma propaganda. Se você ainda não leu o meu e-book, vai lá. O primeiro e-book é Relacionamento Tóxico e Abusivo. E saiu o segundo e-book, que é Encerrando Ciclos. Você precisa aprender a encerrar ciclos e deixar embora o que não é mais para ser seu. Em todos os sentidos. Eu não tô falando só de relacionamento. Eu tô falando em todos os sentidos da sua vida. Encerre ciclos. As minhas amigas mais próximas, minhas irmãs, elas sabem que eu tenho essa fala pra vida. Uma vez uma amiga minha falou assim, ai, já tem tanto tempo que eu tô separada, mas ainda não resolvi. Eu falei, encerra esse ciclo, porque a tua vida não vai ficar sempre travando. Sempre travando.
entendeu? Encerra o ciclo. Se você quiser ler o segundo e-book, gente, um preço super acessível, viu? Super acessível. Eu vou mandar o link para quem quiser, depois também eu vou publicar no Instagram, porque esse segundo e-book eu ainda não divulguei, eu tô divulgando aqui e agora. Encerre o ciclo da sua vida. Um beijo, Marlu, você também é maravilhosa. A Nani colocou ansiosa pelo livro, vou começar a escrever já meu livro, gente, biografia. Vai. Quem sabe eu vou pro Brasil para poder... Quem sabe eu vou pro Brasil para poder lançar esse livro. Será? Oremos. Não tenho nada definido. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus. Que o Espírito Santo do Senhor acalme o coração de todas vocês, seja qual for o problema que você está passando. Um beijinho.